Olá, eu saúdo a todos irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu quero orar nesse dia de hoje pela sua família, pela sua vida. Eu quero orar que Deus venha lhe guardar, venha lhe dar graça, que Deus venha trabalhar, trazer misericórdia sobre a sua vida, porque vivemos dias maus à face da terra, porque sabemos que nós, o ser humano, o fôlego de vida que existe, que tem dentro deles, é de Deus. E nós precisamos nos arrepender e servir a Deus verdadeiramente, para a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça te damos, ó Deus, Criador do céu e da terra. Eu oro nessa oportunidade, nesse dia de hoje, repreendendo todo mal, todo laço maligno, toda obra diabólica sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu oro sobre a vida da igreja, todos os servos de Deus. Nesse dia de hoje eu repreendo no nome de Jesus toda ação maligna diabólica, que haja milagre e poder de Deus na sua vida, que pessoas venham ser curadas nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, sem delongas, eu quero trazer aqui uma palavra que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 18, que fala sobre a idolatria dos gentios, dos romanos, que fala da perversidade dos gentios. Versículo 18 diz assim a palavra de Deus: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus, ela desceu naquela época ali e descerá e continua descendo sobre a impiedade, sobre toda injustiça. Aonde a injustiça, a ira de Deus está acesa, está se manifestando. Deus é fogo, Deus não brinca. Com Deus é sério, com Deus é ou não é. Então nós temos que compreender a quem nós estamos servindo. É um Deus de fogo, um Deus de poder, um Deus que pode consumir a quem Ele quiser e o que Ele quiser a qualquer momento. Versículo de número 19. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus olhou manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendeu e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Porque, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, ninguém vai ficar dizendo eu não conhecia, eu não conheço. Ninguém vai ser todos inexcusáveis, ou seja, não tem como a pessoa se defender, dizer que não sabia, que não conhece, porque a palavra de Deus é manifestada em nós mesmos, no nosso próprio corpo, na nossa própria feitura que Deus nos fez. Deus se manifesta o seu poder, a sua glória na sua vida, neste mundo, libertando, salvando, transformando vidas e corações. O poder de Deus é manifestado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O que a gente escuta no mundo hoje é somente discurso. Muitas e muitas pessoas, às vezes a pessoa diz que tem fé, diz que serve a Deus, tem uma determinada denominação, uma placa, e diz que fala em Deus. Mas Isaías disse, o Senhor disse ali no livro de Isaías: esse povo me louva somente com os lábios, mas o seu coração mesmo está longe de mim. Você louva só com a boca, mas as ações estão longe de Deus. Muitos louvam a Deus, pregam a palavra, mas estão nas baladas, nas festas,
estão bebendo cachaça, estão fumando, muitos estão mexendo com droga, outros mexendo com coisas erradas, ilícitas, né? Diante de Deus, do Criador do céu e da terra. Então, que crença é essa? Que servir a Deus é essa? Que você serve a Deus, mas vive na prostituição. Você está falando de Deus aqui, mas você vive na fornicação. Que Deus é esse que você serve? Aonde foi que você aprendeu? Não foi da palavra, não é a palavra de Deus que ensina, não. A palavra de Deus ensina nós a deixar o mal, deixar o pecado. O Senhor diz, sede santo porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus, quanto mais viver com Ele lá. Então precisa o homem se arrepender verdadeiramente. Deixar tudo o que não presta. Deixar todos os vícios, a maldade. E voltar para os braços do Senhor. Muitas pessoas dizem que Jesus ama o pecador. Na verdade, Ele ama sim. E nós também amamos o pecador. Mas a Bíblia diz que Deus aborrece o pecado. Aborrece os feitos das pessoas. Porque muitos não querem agradar a Deus, servir a Deus verdadeiramente. Muita gente serve a Deus com a boca, com os lábios. Muitos até seguem algumas religiões. Mas eles não querem servir a Deus, deixar sua bagagem, deixar sua vida errante, a sua vida de pecado, de destruição, né? Não querem levar o pé da letra, né? Querem viver uma religião e fazer tudo que o mundo oferece, né? Estão aqui na prática de uma religião, mas estão na prática de tudo que não presta. Não há um discernimento, um entendimento, ou seja, de deixar o mal, deixar a maldade. A Bíblia diz que para entrar no reino de Deus tem que andar na porta estreita, no caminho estreito. A Bíblia diz que para entrar no reino de Deus precisa o homem ser santo, se santificar diante de Deus, não viver uma vida somente de aparência, uma vida falada só de boca, mas as ações estão muito, muito longe de Deus. Versículo de número 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem, corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. É isso que tem acontecido, o povo tem transformado a imagem de Deus em imagem de escultura? O povo tem transformado a imagem de Deus numa imagem de uma coisa qualquer? Sim. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz oração, se ajoelha, e maldito é aquele que propaga também, diz a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que nós temos que nos prostrar somente diante de Deus, Jesus de Nazaré, somente Ele, não de Pedro, não de João, nem de Maria, nem de José, não, nem de Paulo, não. A Bíblia diz que nós temos que nos inspirar nestes homens de Deus, para servir a Deus. Agora, para se ajoelhar e prostrar diante deles, não. A Bíblia diz que hoje Ele não pode livrar nós de nada, a palavra de Deus nos diz. Mas somente Deus, Ele pode nos guardar e nos livrar de tudo. Por isso que nós temos que nos prostrar. A Bíblia diz que só temos que nos ajoelhar perante um. Quem é esse? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o nosso Senhor. Versículo 23. E mudar a glória de Deus. Versículo 24. Por isso também Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Estamos vivendo isso hoje, vendo a desonra entre si, né? Corpos com corpos, né? A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea, mas nós estamos vendo ao contrário, né? Estamos vendo os homens seguindo um comportamento que não é de acordo com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos ensina que Deus fez macho e fêmea. A Bíblia diz que o homem, né, ele se unirá à sua mulher, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. A mulher deixará a casa de seu pai e sua mãe e unirá a seu marido, tornando-os ambos uma só carne. É assim que a palavra de Deus diz. Versículo de número 25.
pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Eu estou pregando aqui em Romanos capítulo 8, a partir do verso 18, e eu estou aqui no verso 26 do livro de Romanos, melhor dizendo, o capítulo 1 de Romanos, e versículo 18 em diante. Eu estou aqui no versículo 26. Então aqui a Bíblia diz que Deus os abandonou, né? A todos aqueles que seguem as suas paixões infames, desonrando a Deus, desonrando os seus corpos entre si, Deus abandona. Deus espera que se arrependa, sim, mas não pense que Deus vai estar interferindo, batendo cabeça, não. Não. Deus espera o homem se arrepender, voltar para Ele. O arrependimento, o livre-arbítrio, cada um tem seu livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Deus espera isso do homem. Versículo 27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, irmãos, aqui a palavra de Deus está dizendo que o homem deixou o uso natural da mulher e a mulher deixou o uso natural do homem, né? Ambos aqui desonrando a Deus, desagradando a Deus. E receberão, a palavra de Deus nos diz aqui, que receberão do Senhor, ou seja, a recompensa pelo seu erro. Versículo de número 28. E como eles não se importaram de ter conhecido de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus entregou as pessoas que cometem esses atos, essas coisas, a um sentimento perverso. Deus os entregou. Penso que Deus está concordando com isso, não. Porque não é bíblico, não faz parte da verdade da palavra de Deus. A palavra está nos dizendo. Mas Deus, Ele deixa a pessoa viver a sua vida. Todos viver a sua vida. Agora, haverá um tempo da colheita. E será que você estará de acordo com a vontade de Deus ou da ira de Deus? Medite. Versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Será que nós estamos vivendo isso hoje? Claro que estamos vivendo. A Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe. Estamos vendo a mentira? Sim. A malícia? Sim. Estamos vendo iniquidade? Sim. Avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, tudo isso estamos vivendo. Mas servir a Deus, se arrepender de verdade. Aonde estão estes que querem se arrepender de verdade? Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. No livro de Salmos, a Bíblia diz que Deus está procurando os retos para o servir. Deus está procurando. Sinal que ele achou, não achou muito, não. Então, se ele está procurando, é porque ele acredita que muitos se arrependerão. Versículo de número 31. Nessa os infiéis nos contratos sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que o fazem. Amém? Além de fazerem, ainda consentem. Tem muita gente que ele não faz, mas ele consente. O que é consentir? É concordar, apoiar. Também receberão, diz a palavra de Deus, e receberão também, receberão a morte da parte de Deus.
tanto os que praticam como os que concordam, os que apoiam. E é muita gente que apoia, viu? Muita gente que apoia. O sistema quase todo apoia essas práticas, incentiva essas práticas, mas receberão morte. E não é a morte, essa morte aqui que enterra aqui, não, no cemitério, não. É a morte eterna, a separação de Deus para todo sempre. A Bíblia diz que serão jogados no lago de fogo. A Bíblia diz que perderão a sua salvação para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, serão os bodes. A Bíblia diz que as ovelhas estarão à direita de Deus e os bodes à sua esquerda. Fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua família hoje em nome de Jesus. Amém.